Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 17 de setembro. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum, concluindo mais uma semana. Amanhã é o domingo, o dia do Senhor, e eu me alegro de estar aqui com vocês, por meio do canal do YouTube, por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts, todos os dias meditando a Santa Palavra. Eu continuo aqui na peregrinação na Terra Santa. Por motivos técnicos de falta de acesso à internet, não pude postar mais vídeos, mas tenho algum material preparado e depois vou postar para todos vocês. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15, a parábola do semeador e sua explicação. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é composto de 3 blocos, de 3 pedaços, de 3 unidades literárias muito simples. Primeiro, o versículo 4 é uma introdução. Deixemos de fora como introdução. Vem então a parábola que Jesus conta propriamente dita. Isso está nos versículos 5 a 8. Depois há um breve interlúdio, uma transição, versículos 9 e 10. Jesus responde à pergunta dos discípulos sobre o significado da parábola, falando sobre vós e os outros. E ele cita Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. E finalmente, o significado da parábola. Portanto, a estrutura é simples: parábola, pergunta e explicação.
Na pergunta que os discípulos fazem, por que Jesus fala em parábolas, Jesus faz a distinção entre vós, os discípulos, os de dentro da comunidade, e os outros. Aos discípulos de Jesus, aos de dentro, a eles foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, os de fora, só por meio de parábolas. E aí Jesus utiliza aquilo que se convencionou chamar de teoria do endurecimento do coração. Isso está sobretudo em Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Olhando, não veem, e ouvindo, não compreendem. Ora, Deus não é um sádico que se compraz com a não conversão dos pecadores. O que o texto bíblico está querendo nos dizer é que há pessoas que têm o coração endurecido. Há pessoas que não estão dispostas a abrir a mente e o coração para acolher a novidade da palavra de Deus. Por isso, olham, mas não veem. Ouvem, mas não escutam. E por isso não se convertem. Não têm uma abertura existencial, uma abertura espiritual para acolher a novidade desse vinho novo que Jesus traz. Sem essa atitude antropológica, sem essa atitude existencial de abertura para a novidade do reino, é bobagem. Nada vai acontecer de novo. Jesus então conta a parábola. A parábola, como dizem os estudiosos, é própria do período de Jesus, dos anos 30. Mas depois, as comunidades cristãs, provavelmente do tempo quando Lucas escreveu, na década de 80, eles sentem a necessidade de acrescentar uma explicação de caráter alegórico. Cada coisa tem um significado. A semente caída à beira do caminho é roubada pelo diabo. Isto é, a pessoa nem chega a receber a palavra, está de tal modo fechada, empedernida, endurecida, que a semente foi proclamada, a palavra de Deus foi proclamada, a semente foi plantada, mas a pessoa nem chega a acolher, a abrir o coração para acolher a semente da palavra, plenamente fechada. Depois vem os que receberam a palavra em meio ao terreno pedregoso, sobre as pedras. Aqui a pessoa ainda chega a receber a palavra ainda germina, a semente germina, nasce a plantinha. O problema é que quando a plantinha está se firmando, como o terreno não é profundo, porque é terreno pedregoso, a plantinha não tem raiz, falta umidade e ela logo seca. São Lucas, na década de 80, diz: estes, cuja semente caíram sobre as pedras, o terreno pedregoso, não conseguem perseverar na vida cristã nos momentos de perseguição, nos momentos de tentação, nos momentos de perseguição. Como a pessoa não tem raiz profunda, ela não consegue levar adiante a sua vida cristã. O terceiro nível é o nível das preocupações cotidianas. A palavra foi semeada, mas caiu em meio aos espinhos. A explicação dada por Jesus, ou digamos por Lucas, o que são esses espinhos? A semente da palavra foi acolhida, a plantinha nasceu, até cresceu um pouquinho, mas depois os espinhos sufocaram a palavra de Deus. O que são os espinhos? As preocupações da vida cotidiana, a correria, as preocupações com o trabalho, a preocupação com fazer dinheiro, com as riquezas, com os prazeres, todas as preocupações cotidianas que temos. Desta forma, a pessoa até recebe a palavra com alegria, tem aquele entusiasmo inicial, mas estas preocupações várias e os prazeres da vida, a busca da riqueza, a busca de tantas coisas que nos cegam,
e a pessoa fica cega e não consegue, de modo nenhum, fazer a palavra, a semente da palavra, crescer e frutificar. Na tradição bíblica, na tradição da literatura de Israel, muitas vezes aparece esse esquema de 3+1. Então aqui apareceram 3 terrenos negativos que não conseguem fazer a palavra germinar, mais um. E o quarto, na verdade, é o plus. É a palavra que cai em terreno bom. A semente caiu em terra boa, a palavra consegue germinar, a plantinha cresce, frutifica e dá verdadeiramente muitos frutos, porque houve perseverança. A terra boa são os que, ouvindo a palavra com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Nós podemos lembrar da rejeição de Israel a Jesus Cristo. Muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias. Outros até se encantaram com a proposta, com a pregação de Jesus, mas logo abandonaram, não perseveraram. A palavra é uma semente boa, fecunda. Depende muito do terreno que somos nós. O agricultor também é bom. Jesus é o agricultor por excelência, é o semeador. E nós todos somos também chamados a sermos semeadores da semente da palavra de Deus. O semeador é bom, a semente é boa, fecunda e generosa, mas perguntemo-nos que tipo de terreno somos nós e que atitude nós adotamos para acolher e fazer germinar a palavra de Deus. É por isso que no versículo 8 Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos ouvidos para ouvir, acolher e fazer germinar a palavra de Deus? Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, domingo, o dia do Senhor. Um abraço.